Olá, seja bem-vindo ao podcast MAT, a mais nova ferramenta do Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê. O nosso tema de hoje é advocacia e empreendedorismo. Para falarmos desse tema, o nosso convidado é muito especial. O advogado especialista, Dr. Rodrigo Marinho. Seja muito bem-vindo, doutor. Como vai, Kátia? Tudo jóia? Muito bom. Esse é um assunto muito atual, eu acho que interessa tanto ao antigo advogado quanto ao novo advogado. É um assunto que nós não temos na graduação. Eu vejo que os advogados têm uma grande dificuldade em empreender no começo da carreira e os advogados mais antigos também de se adaptar às novas tecnologias. Então, assim, eu tenho me aprofundado muito nesse assunto, tentando trazer novidades para os advogados e formas de atuação que tragam aí eficiência na prestação de serviço, que otimize o tempo do advogado e assim considerando trazer benefícios para a sociedade. Ai, que bacana. Mas antes, por ser um tema assim tão solto, né, a gente falar de empreendedorismo dentro da advocacia, que não é muito comum, né? A advocacia é muito formal. Eu vou me permitir aqui te chamar de Marinho, Sim. Tá bom? Porque é Claro. um sobrenome ainda bem popular, acho que pessoas te conhecem assim, Como então acho que a Marinho. gente fica mais à vontade. E também vou te dizer que eu te sigo nas redes sociais e vejo que você está tendo um diferencial muito bacana quando fala até mesmo da advocacia de uma forma assim tão solta, né? Eu acho que isso é comportamento. E você me mandou uma história da tua vida aí que eu quero saber um pouquinho. Eu acredito que quem está nos escutando vai querer saber também. Conta pra gente. Bem, vamos lá. Desde muito cedo eu me interessei pela área do direito e adolescente nós mudamos para Ilhabela. Eu comecei a trabalhar com turismo, mas sempre com aquela vontade de trabalhar com o direito. Então, quando eu comecei a ter idade já para entrar na graduação, eu vim embora para São Paulo. Veio sozinho? Sozinho, a contragosto, até dos meus pais. Olha. Que falavam, você vai fazer direito, mas profissão saturada. Isso já há 18 anos atrás, 20 anos atrás, né? 18 eu tenho de graduação. Eu não vou nem falar que eu tenho 25, tá? Então, deixa quieto. Então, assim, desde o começo eu enfrentei muitas dificuldades. Cheguei aqui, o mercado realmente era muito concorrido, mas eu comecei a trabalhar num escritório contábil, a vivenciar a área do direito em aspectos tributários, em aspectos trabalhistas. Isso facilitou bem o meu caminho. Aí, com muito esforço, eu consegui finalizar a graduação em 2004. Continuei, sim, me aperfeiçoando na parte técnica, mas comecei a ver que o advogado tinha uma carência. Na faculdade, ninguém me ensinou como eu deveria abrir meu escritório, como seria feita a gestão de pessoas, se eu ia ser um bom líder ou não, enfim. O advogado ele sai da faculdade com conhecimento técnico, mas tirar a carteira da OAB... Ele sai pronto para litigar, né? Para litigar, né? Mas para você poder se destacar no mercado jurídico, você tem que desenvolver aí novas competências, novas habilidades, realmente se aprofundar aí nesses conceitos de gestão, de empreendedorismo, e foi isso que eu fiz, né? Eu estava buscando um caminho crescente na advocacia, vi que tinha grande dificuldade justamente porque não tivemos essa matéria em graduação. Sim. E comecei a fazer diversos cursos nesse sentido, que hoje eu posso falar a respeito com bastante propriedade no assunto. Sim. E até assim, eu também gosto muito desse tema. Eu me formei em Direito em 97 e fiz pós-graduação em Direito Civil e também em empreendedorismo. Né? Então, em meados de 2008, nós tivemos um grupo de advogados chamado Núcleo de Advogados Empreendedores. Na época era de Suzano, então falava NAS, né? E ele era de gestão através do Sebrae, eu era consultora do Sebrae também. E o grupo ele persistiu aí por uns 4, 5 anos. Não foi para frente justamente pela questão do advogado achar que ele não se encaixa como a figura do empreendedor. Então, o que eu vejo hoje, essa dificuldade que o advogado tem, ela é cultural. Porque a gente tem que entender que, apesar da função social do direito, da advocacia, nós sobrevivemos do nosso exercício profissional. Então, nada mais justo do que a gente tratar o nosso escritório como uma empresa.
A gente tem que saber conceito de gestão, de empreendedorismo, de marketing, né? Em que pese aí alguns posicionamentos contrários, mas assim, eu vejo que a advocacia ela vem numa evolução constante. Em 17 anos de carreira, eu nunca acompanhei uma evolução como dos últimos 5 anos. Principalmente nesses últimos 2, 3 anos, né? Principalmente nesses últimos 2, 3 anos, e digo mais, o mercado está cheio de oportunidades, né? Então, quando eu vejo um advogado falar, está saturado o mercado, nós temos mais de 1.300.000 advogados no mercado. Olha, para mim, quando o advogado fala isso, é porque ele está acomodado, né? O advogado que ele está naquela busca incessante de um caminho para alcançar o sucesso, esse vai conseguir. Esse está fazendo uso de novas tecnologias, este está fazendo esse networking que a gente está fazendo aqui hoje, realizando podcasts, demonstrando a autoridade, o conhecimento que ele tem nas redes sociais e fazendo sim aí uma prospecção de clientes de acordo com o nosso código de ética. É por isso que eu falo, mesmo porque a advocacia antiga, aquela que o advogado atende seu cliente, faz a sua petição, coloca embaixo do braço, vai distribuir no judiciário, não dá mais, né? A gente já não consegue trabalhar dessa forma. A coisa é muito mais rápido. É isso, eu acho que é por isso que eu te digo, eu acho que o problema é cultural. Então vem desde a graduação. A gente já conversou a respeito disso, você me falou, o aluno quando sai da faculdade, Rodrigo, ele tem aquela impressão que ele vai ter que ir até o fórum, vai ter que despachar com o juiz. Sim. Olha, os conceitos eles vêm mudando. Eu acho que é mais difícil sim para quem já está atuando no mercado há muito tempo, entender esses conceitos de empreendedorismo. Você vê que somos poucos, né, que empreendem, que têm técnicas de gestão, sim, que buscam aí as ferramentas tecnológicas como meios adequados para você poder oferecer um serviço mais eficiente para o cliente. Então, essas pessoas sim se destacam no mercado. Hoje nós temos diversas áreas de atuação extrajudicial para o advogado. E já vou entrar em questão de precificação. O advogado tem um preconceito em relação a não litigar. Então, os advogados acham que se você resolver o problema do cliente de forma extrajudicial, os honorários vão ser consideravelmente mais baixos, tá? Eu venho acompanhando essa discussão aí desde 2007 com a implementação da legislação a respeito de inventários, divórcios de forma extrajudicial. Sim. Mas o que acontece extrajudicialmente você entrega um serviço, um resultado mais rápido para o seu cliente e consegue atender um maior número de pessoas. Sem dúvida. Então, isso é um preconceito do advogado, né? O advogado ele é indispensável para qualquer tipo de resolução de conflitos em sociedade, seja de forma extrajudicial quanto judicial. E hoje, né, judicializar os problemas, eu vejo que é a última ponta ali que você deve perseguir é judicializar. Mesmo porque um processo hoje a gente tem em média aí que no mínimo 8 anos. Então, como é que eu chego para o meu cliente hoje e falo, olha, seu processo pode demorar 8 anos, ainda corre o risco de lá no final você sair insatisfeito, né? É o chamado ganhar e não levar. Já aconteceu comigo. Então, o advogado que tem sucesso, o advogado que se destaca nesse mercado dito saturado, é o advogado que realmente está buscando aí novas formas de resolução de litígios, tá? Eu estou falando isso para você também, que eu sei que você é adepta da arbitragem. Eu também sou adepto da arbitragem, tá? Eu acho que meios, né? Arbitragem, negociação, mediação, conciliação. Sim, porque ali você tem uma autonomia da vontade das partes. As partes são capazes, desde que assistidas aí por advogados. Então, a gente vai falar tecnicamente o que é viável e o que não é. O advogado ele tem que deixar de ser protagonista, né? Sim, na exatamente. Realidade, isso é das partes. Você indica quais são as saídas técnicas para aquela pessoa e aí a pessoa vai escolher qual é o melhor resultado para ela, qual saída ela deve seguir. Então isso é autonomia da vontade das partes. Eu sou muito a favor disso, tá? Judicializar, né, em último caso. Último caso, o advogado tem que ser combativo, concordo, né? Em último ponto, se você puder resolver o litígio do seu cliente, trazendo aí um resultado prático e mais célere para ele, nós temos que fazer, tá? Então vamos lá, área que está em completa expansão no direito, compliance. As empresas têm que se adequar à legislação.
As sociedades precisam se adequar à legislação tributária, trabalhista, comercial, a redução de tributos, o pessoal que trabalha com planejamento tributário. Então, assim, são infinitas áreas no direito. Vocês sabem, Rodrigo, que esses dias eu estava até conversando com um colega de trabalho e a gente estava falando sobre o CPC 2015, que eu já costumo de falar que ele não é tão novo, mas assim, né? E a gente acaba identificando que tem muita coisa, muitas regras que o CPC trouxe e que não é aplicado. Não é aplicado pelo advogado, não é aplicado no judiciário, e às vezes eu acho que não leram aquela parte. Então, entendeu? E realmente falta isso, né? Essa busca de conhecimento. Sim, nós participamos aí a sociedade, ela é mutativa, ela vive um ciclo constante de evolução. A legislação também tem que acompanhar. Sim. Então, não só essa parte técnica, né, que nós precisamos ir adequando aí às novas necessidades, mas também a parte de gestão, a parte do nosso próprio código de ética, falando aqui já do provimento 205 aí a respeito de marketing jurídico. Então, tudo tem que ser tem muita adaptado. Gente que não conhece ainda. Então vamos lá. Apesar de de ter tratado muito superficialmente a questão de marketing, a OAB editou esse provimento no meio do ano passado, se não me engano, em junho de 2021, Sim. e trouxe regras que possibilitam aí o exercício de publicidade pelo advogado. Então, muito bacana, porque o advogado hoje ele pode fazer o que nós estamos fazendo. Gente, o advogado pode divulgar o escritório dele nas redes sociais de forma informativa. Então, trazendo conhecimento para o público. O que é vedado para o advogado hoje é uma mercantilização da profissão, fazer o call to action, instigar o público ao litígio, estimular o litígio. Isso sim é vedado. Mas eu vejo a edição desse provimento aí como um grande avanço para a OAB. Sim. E eu acredito que a atual gestão da OAB, principalmente da OAB São Paulo, está muito atualizada em relação a isso. Está buscando fazer parcerias com o Sebrae. Então, eu acredito que nós estamos aí num processo evolutivo bacana de marketing jurídico. A nossa presidente, né, doutora Patrícia Vanzolini, Exato. O Instituto de Mediação já deixa aqui o nosso abraço para ela também, desejando boa sorte e torcendo para que realmente todas essas novidades cheguem aqui para nós advogados, para que possamos, né, fazer cada vez mais situações como essa aqui. Sim, sim. O advogado hoje tem que estar antenado, que ele pode prospectar clientes aí de forma digital, demonstrando a autoridade técnica naquele assunto que ele desenvolve, mostrando a sua cara para o público, né? Que antes, parece que antigamente a atividade de advocacia era velada. Então eu não posso aparecer falando... Atividade carrancuda, né? Sim, aquela pessoa assim, séria. Nós sabemos da sobriedade, da seriedade da profissão. Agora, isso não elide que a gente apareça para os demais, demonstre Sim. que nós sabemos a respeito, qual o serviço que nós desenvolvemos, senão como é que vão buscar a gente? Esse mercado de indicações que você estava falando no começo, isso aí vai virar peça de museu. Sim, tá? Em mais 5 anos é muito difícil que um advogado consiga sobreviver. Vai fazer parte do judiciassauro, né? Vai ficar lá. Exatamente. Então, esse marketing digital, esse marketing jurídico, eu vejo com bons olhos. Eu acho que os advogados que estão ingressando hoje têm possibilidade aí de discutir com escritórios grandes, né? De debater de igual para igual, desde que tenham autoridade técnica naquele assunto que vão desenvolver. Então, vamos lá. Assunto técnico, a pessoa tem que realmente saber de direito, mas ele tem que aprender conceitos de gestão, conceitos de empreendedorismo e conceitos de marketing. E o Sim. que a OAB permite é que você faça uma publicidade informativa, mas não um marketing direto, né? Aquele Sim. call to action. Isso a OAB não permite mesmo. E é engraçado porque, assim, engraçado não, é até sério, digamos. O Instituto de Mediação e Arbitragem, o IMAT, a gente tem uma preocupação muito grande com o jovem advogado, tá? Então, a gente até deixa aqui o convite, você, viu, jovem advogado, procura o Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê, nossa sede é em Suzano, vem gravar com a gente, vem conversar, porque a gente quer escutar quais são as dificuldades que ele tem e justamente inserir para que ele esteja nesse ambiente como nós estamos aqui.
né? Para que ele pratique essa nova advocacia. Então, o que eu vejo hoje em relação a um novo advogado ou ao antigo advogado que está resistente ainda à utilização de tecnologias, você imagina, né? Nós somos formados já tem um tempinho. Você imagina o que era advogar antigamente, com máquina de escrever, tendo que verificar diário surreal, oficial, né? Tendo que ir para fórum toda hora, né? Se deslocar de comarca em comarca. Então hoje está muito mais fácil, com a utilização de ferramentas tecnológicas, o exercício da nossa atividade. Sem dúvida. Audiências online, softwares de automação, softwares de atendimento a cliente mesmo, né? WhatsApp Business, utilização de redes sociais como Instagram, né? Mais de 98 milhões de contas ativas no Brasil. Então, uma rede social que foi criada para compartilhamento de imagem virou uma plataforma de negócios. E a gente tem que estar lá. Então, assim, o advogado que não participar disso, realmente ele está fadado ao insucesso. Não vai conseguir sobreviver da profissão. Então, não é a profissão, não é o exercício da advocacia que está saturado. É a pessoa que está saturada, a pessoa está acomodada, não quer correr atrás, está resistente às inovações, né, ao mercado tecnológico. A tecnologia é um mercado sem volta. Sim. Né? Daqui para frente é isso aí. E eu vejo, como eu te falei, eu te acompanho nas redes sociais e vejo que são poucos colegas que acabam fazendo o que você está fazendo. E isso é um exemplo para a gente. E eu vou dizer mais, o IMAT, na retomada, né, que nós estamos retomando o Núcleo de Advogados Empreendedores, deixa aqui também já o convite para que você faça parte. Certeza. E mais que isso, eu te convido para que seja o patrono dessa turma toda aí que a gente quer que faça parte. Eu aceito o convite, vou participar sim. O meu propósito, quando eu comecei a divulgar esse trabalho, a disseminar o meu conhecimento a respeito, não só da parte técnica, mas dessa parte de gestão, é justamente o que eu não tive quando eu terminei minha graduação. Então, o que eu vi era uma cultura dos advogados muito egoístas em relação a transmitir conhecimento. Então, a pessoa tinha o escritório dela montado, até parte técnica te passava, até a vírgula, né? Agora te ensinar como você ia montar o seu escritório, como você ia ter isso. E você tocou num assunto que eu ouço muito e eu senti isso. O advogado, ele é solitário. Ele tem uma carreira solitária, porque em poucos momentos a gente consegue compartilhar. É o que você falou, quando a gente busca, às vezes, o esclarecimento de uma dúvida com um colega, ele te esclarece até a vírgula. Então, eu vejo uma grande dificuldade em relação a isso. Assim, o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Isso não significa que você vai perder clientes, que você vai perder mercado. É o egoísmo, aí eu concordo. Sim, então é uma cultura antiga, retrógrada. O mercado era fechado porque era um mercado de indicação. Olha, isso acabou. Você tem que disseminar o que você conhece, né? É a partir desse momento de compartilhamento, de networking, que você realmente vai expandindo aí o seu mercado de atuação. Mesmo eu costumo dizer tem que espaço para todo mundo, né? Sim, a semana passada eu escutei uma frase de um advogado também que está nessa mesma onda de empreendedorismo, de marketing, e ele falando a respeito de parcerias, que tem muito advogado que é resistente a firmar uma parceria, porque eu vou ter que dividir meus honorários com outra pessoa. Olha, é melhor você ter um pedacinho da montanha e enxergar lá de cima do que ser dono da lombada inteira. Exato. Realmente, o conceito é esse. Você consegue expandir a sua área de atuação desde que você tenha aí um bom ciclo de network. Aquilo que você atendia 5 sozinho, você passa a atender 15 em 2. Então, quer dizer, não dá nem para pensar em dividir meus honorários, mas a minha lucratividade é bem maior. Então, a parceria é muito bacana, o networking entre advogados, a troca de ideias, ela te atualiza, te traz novos conceitos. Eu acho que o advogado, o advogado de sucesso é aquela pessoa realmente que ela é adaptativa, que ela sabe que a sociedade vai trazer novos problemas e precisa de novas soluções. Então, ele está nessa busca incessante de novos meios de resolução. Isso é muito bacana e eu aconselho todos os advogados aí. Marinho, me diz uma coisa, o que você diria para o jovem, para o antigo, né, para o mais experiente, eu não vou chamar de velho, o mais experiente advogado, nesse momento agora, né, de tanta novidade? Então, porque às vezes fica assim, por onde eu vou começar?
A primeira coisa que o advogado deve entender em relação ao exercício profissional é que a advocacia não vai acabar, como muita gente fala. A advocacia está acabando. Não, ela está mudando. Mesmo porque se acabar, a gente vai viver, né, no paraíso, porque não vai ter litígio mais. A advocacia, ela vem se transformando. Então, se você quer ter relevância, se você quer sobreviver dessa atividade comercial, realmente, dessa atividade profissional, você precisa se atualizar, você precisa estar aberto, aí, com a mente aberta para poder ouvir o que os advogados estão falando a respeito de gestão, de marketing. Se a própria OAB está começando a abrir as portas aí nessa questão de marketing jurídico e de gestão, não tem por que o antigo advogado ter um preconceito. E não tem por que o novo advogado falar que o mercado está saturado. Quando vocês escutarem isso, vocês entendam, aquelas pessoas que falam que o mercado é saturado é porque são acomodadas. O mercado está cheio de oportunidades, tá? Então, eu costumo dizer uma frase para você manter a relevância, seja amistoso, mas não seja banal diante de toda e qualquer situação que aconteça com você, mas permaneça com a mente aberta para aceitar as mudanças aí da sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos ver se você quebra o que eu sinto aqui. Eu sei que muita coisa do que você está falando acontece e funciona muito bem em São Paulo, capital. Eu sinto uma dificuldade muito grande na região do Alto Tietê, né? Já ouvi falar assim, as pessoas falarem, a região do Alto Tietê provinciana, né? O pessoal não vai, é meio acomodado, como você falou. Você tem essa percepção também? Então, eu iniciei nesse meio digital com aquele receio que eu acho que os advogados têm, como é que eu vou ser visto pelos meus clientes? Eu tenho 17 anos de atividade profissional. Então, é claro que quando o advogado ele inicia nesse meio, é feito aí uma dinâmica, uma publicidade orgânica. Então, com o público que você tem, é aquele público que já te conhece. Então, eu também tinha esse receio. Mas não, eu fui super bem aceito. As pessoas estão gostando, elogiando, né, perguntando, fazendo uma série de perguntas. Eu vejo que tem muito advogado interessado nos assuntos que eu estou divulgando e disseminando. Muita gente me liga. Eu tenho feito parcerias. Então, assim, o que eu venho hoje compartilhando, o que eu venho hoje ensinando, é uma coisa que eu vivencio realmente no meu escritório. Isso me traz resultados. Então, apesar da gente ter uma mente um pouco mais provinciana para cá, né, eu acho que isso aí tem que ser mudado, tem que ser mais divulgado. Porque essa pergunta e esse questionamento me chegou essa semana, né? Aqui não vai funcionar direito, e eu acho que não também, sabe? Eu não quero ter essa percepção mais. Olha, Kátia, aí agora eu vou te fazer um convite. Você está como vice-presidente na comissão de arbitragem da OAB de Mogi das Cruzes. Sim. E a gente precisa, sim, inovar, fazer um trabalho aí pioneiro junto às OABs do Alto Tietê, justamente para divulgar essas informações, disseminar esses conceitos de marketing, de empreendedorismo, para os jovens advogados, para que eles comecem realmente a ter uma nova visão sobre a carreira. Sim. A advocacia é uma profissão muito bonita, eu acho que tem um leque grande de atuações para o advogado, e essa história de que está saturado aí, para mim, é coisa do passado. Eu costumo dizer, essa comissão de mediação e arbitragem aqui de Mogi das Cruzes, a OAB Mogi, é uma comissão que eu tenho um carinho muito grande, chama dar um abraço e um beijo para minha comissão, assim, que eu adoro. Não vou falar o nome de ninguém aqui, porque senão vão falar, você não falou o meu, né? Aí vai dar ciúmes. Mas fica o meu abraço aqui para todos eles. E realmente é uma comissão que a gente sempre está incentivando da gente se encontrar, da gente trocar ideias. Nós temos um grupo no WhatsApp que a gente sempre está trocando ali informações, né? Estamos aí, o Instituto de Mediação, o IMAT, está para lançar o grupo de formação de especialistas, né? Então, realmente ver essa divulgação das novidades, né? Essa participação na OAB, no IMAT, é muito importante. Então,
Você me perguntou, que caminho que você acha, Rodrigo, que você entende que o novo advogado deve seguir? Olha, a primeira coisa, ele tem que ter presença digital. Isso aí é condição necessária nos dias de hoje. Quem não é visto não é lembrado. Isso é uma máxima e realmente é. Viu, gente? Ó, procura o IMAT, vem gravar podcast com a gente aqui, que é Com a bola certeza. da vez. Então faça realmente uma divulgação, informe o público sobre qual assunto você desenvolve. Sim, sim. Faça networking com outros advogados, participe das comissões da OAB, divulgue o que você está fazendo, que realmente você vai ter sucesso. E amplie seu leque de conhecimento em novas competências. Não fica parado ali achando que você fez pós-graduação e aquilo ali basta para você ter sucesso na profissão. A gente muda o tempo inteiro, né? Conhecimento técnico é importante. Agora, se você não tiver habilidades em outras competências, infelizmente você não vai ter sucesso, tá? Mas aí não é só na advocacia, não. É em todas as profissões. E eu acho que isso que é a maior dificuldade do advogado. É na vida, né, Rodrigo? Sim, na vida. Eu acho que para o advogado é um pouquinho mais difícil, justamente porque ele tem aquela interpretação de que eu me formei, eu tenho conhecimento técnico, eu fiz 2, 3 pós-graduações, então eu estou tranquilo. Não está. Não está. Tá? Você precisa sim ter o conhecimento técnico, mas você precisa ter outras habilidades aí para se destacar no mercado. Para você ver, nós tivemos aí a pandemia. Não que eu esteja dizendo que foi, né? Isso foi horrível, mas ela trouxe um empurrão para que aquele que estava na zona de conforto falasse: alguma coisa eu preciso fazer. Então, trouxe diversas. A pandemia foi uma coisa horrível, mas trouxe uma herança positiva. Sim. O uso da tecnologia, provimento pela OAB. Então, assim, é uma maravilha. Eu acho que a atuação do advogado hoje, ela tem uma certa facilidade por conta dessas ferramentas. A OAB possibilitou que fosse feito esse exercício. Eu acho que a vida ficou muito mais fácil agora do que para o antigo advogado. Agora, como eu venho falando para você desde o começo, o advogado tem que entender que a advocacia ela vem se transformando. Sim. E que a gente precisa acompanhar essa transformação. Rodrigo, eu ficaria aqui, acho que 3 dias conversando esse tema com você, porque eu acho ele extremamente relevante. Eu acho que o advogado ele tem mesmo que procurar, né, a desenvolver as habilidades, entender que os comportamentos empreendedores servem sim para ele, né, buscar informação, rede de contato, né, ter a persistência. Então, tudo isso são comportamentos empreendedores que cabe sim perfeitamente na advocacia. Né? O escritório não é extensão, né, da sua vida pessoal, ele é uma empresa. Sim, e você tem que tratá-lo dessa forma. Sim. Então, é a gestão, a gente sabe que precisa ter. E assim, eu quero só te agradecer. Eu tenho tanta pergunta para te fazer, mas eu sei que o nosso tempo é curto. Mas fica o convite para que você volte quando você quiser, tá? Com temas como esse, é infinito. Né? É uma abordagem assim que cada dia a gente tem uma coisa nova e quero aí que se você tiver mais alguma coisa que possa levar aí para o pessoal, fica à disposição. Eu vejo a sua iniciativa, a iniciativa do IMAT, da Expert, da própria OAB, uma iniciativa inovadora, uma iniciativa necessária ao nosso Sim. exercício profissional. Eu acho que a gente tem que disseminar realmente o conhecimento, nós temos que ensinar novas técnicas para os advogados. Somos aí mais de 1.300.000 pessoas, todo mundo precisa sobreviver da profissão, então a gente tem que realmente mostrar o caminho. Disseminar esse conhecimento não significa perder clientes, dividir honorários Sim. não significa perder o que você está ganhando, não, significa ampliar sua área de atuação. Eu gostaria de falar para os novos advogados para me seguirem nas minhas redes sociais, no Instagram, gente, Rodrigo Marinho ADV, no YouTube, Rodrigo Marinho Advogado. Lá tem muita dica importante sobre conteúdo bacana. Sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre gestão. Tudo que eu venho vivenciando no meu escritório, tudo que eu venho aplicando realmente, eu estou divulgando. Né? Eu acho interessante, eu entendo que é necessário para quem deseja sobreviver da profissão ter aqueles conceitos e saber o que a gente está divulgando aqui. Maria, eu só tenho que te agradecer, te parabenizar pela sua atitude, pela sua postura.
profissional quanto advogado e moderno quanto um empreendedor. Eu agradeço, Só Kátia. tenho que te parabenizar por isso. E fica aqui meu agradecimento final também. E a gente finaliza esse podcast tão bacana com o Dr. Marinho aqui, um grande amigo, convidando você, jovem advogado, advogado de carreira já, a participar do podcast do IMAT. É uma ferramenta nova que a gente está aí para poder divulgar conteúdos, né? Sair da zona de conforto e fazer a diferença. Obrigada.